quando eu olho para uma mulher, eu sempre vejo pessoas muito capazes. Porque o padrão da minha mãe, de ser uma pessoa que tem uma vida simples financeiramente, a gente às vezes passava dificuldades. Quantas vezes a gente almoçou tomate e ela disse, não chore, porque um dia você vai contar isso para as pessoas e vai saber que isso não te definiu. E realmente eu conto isso para as pessoas hoje, né? E ela era buscada por pessoas que tinham dinheiro e inteligência na cidade como uma referência. Ela me mostrou que não precisa de nada disso que o mundo prega para ser uma pessoa querida e importante e que as pessoas querem estar perto. Então, a partir da experiência com ela, eu não consigo olhar para nenhuma mulher sem olhar para elas como seres capazes de entregar coisas incríveis, ideias, compartilhamentos, uma potência imensa. Inclusive, ela faz parte de uma geração de mulheres que foram as primeiras que tiveram que provar, ó, estou aqui, eu tenho uma contribuição para dar. Então eu não consigo imaginar como não escutar. Então por isso que eu sou cercado de tantas mulheres ao meu redor, na equipe toda, e elas são referências para mim em várias áreas, e conto sobre o que eu aprendo com todas elas, porque acho que talvez exatamente voltando ao que a gente falava antes, né, como a mulher ela se permite ser frágil, por isso ela é forte, e o homem muitas vezes por não se permitir ser frágil, enfraquece, né? E ela tem então um repertório muito maior de compartilhamento, porque quando uma mulher vem conversar com você, ela não vem com um personagem, ela vem com o ser inteiro. Ela vem mostrando das dores, porque ela é tão forte nisso que ela tem um encontro. Veja só, o homem pode passar 6 meses sem dor. A mulher encontra com a dor todo mês. E olha a ironia disso, né? Porque o mundo é tão distorcido que no passado, a mulher que menstruava, por exemplo, ela é considerada impura, né? Engraçado, o sangue que é símbolo da vida que a mulher dá era considerado impuro, mas o sangue que o homem derrama em nome da morte na guerra é considerado como glorioso. Isso mostra uma sociedade doente. Então a mulher ela tem encontro com a dor. Ela tem encontro com a dor física, porque eu sou casado e sei como é que significa muitas vezes com enxaqueca. Há uma mudança de hormônio, então ela também tem encontro com a dor emocional, com a fragilidade, e de repente, como uma fênix, se refaz todo mês. Uma mulher se refaz como uma fênix. Como é que não se pode aprender com uma pessoa dessa? É impossível não se aprender. Tem um tipo de percepção que é muito único. Acho que até o fato de que a área do cérebro da mulher que é estimulada é diferente da do homem, ela dá uma contribuição de visão de certos aspectos que você não tem. O fato de que a gente é muito mais racional, né? A mulher é mais intuitiva também. Por exemplo, o que é que eu percebo muito nisso? O homem racional, ele precisa de um monte de dados para chegar a uma conclusão. A mulher intuitiva, ela precisa de poucos dados para chegar a várias conclusões. E isso deixa a gente às vezes com raiva. Porque é como se a gente tivesse que pegar um monte de tabela e olhar. Vamos fazer aqui. Ela faz assim, e eu acho que não vai dar certo. Como? Aqui tá tudo apontando que vai. E olha, eu digo para você, Ariane, depois que eu comecei a entender que isso era um poder, em vez de eu ficar com raiva, eu entendi que aquilo vinha agregar para a minha vida, agora eu escuto muito, sabe? A intuição feminina. Por que a mulher tem essa intuição? Porque ela sempre se permitiu, digamos, passar por esse letramento emocional que os homens não se permitiram. Então elas escutam que na verdade a gente também poderia escutar. No desenvolvimento emocional a gente começa a escutar. Talvez por isso um dia Gilberto Gil fez aquela música, né? Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, né? Que o lado masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Há uma porção feminina que não é uma porção que tem a ver com a sexualidade, é uma porção que tem a ver com o lado que todos nós temos também, se a gente se permitir, que é da intuição, de mostrar fragilidade, de acolhimento. Sabe uma coisa que eu achava incrível? Meu irmão contava muito da minha avó, que na sexta-feira, quando tinha menos comida, né? Era quando o almoço era mais criativo. Porque exatamente essa capacidade que a mulher tem de do pouco fazer muita coisa. Então você imagina isso repercutindo nos negócios, na vida financeira, nas ideias, sabe? As narrativas das mulheres são muito mais intensas de detalhes. Eles conseguem descrever que você fica lá escutando, às vezes na impaciência masculina, a gente lá e começar a narrar com todo detalhe, mas depois quando você passa, olha que riqueza. Dizendo a cor que o outro tava, o que aí ficou corado, e eu percebi no tom da voz que não estava bem. Aí você percebe, olha quantas percepções que ela tem que eu não tive, por causa da minha impaciência. Então, a gente poderia passar aqui horas falando sobre o que se aprende com a mulher, né? De fato, a depressão chega mais, os transtornos emocionais para a mulher, porque a cobrança é muito maior, a sociedade machista exige
muito da mulher, que ela tem que ser a boa amante, a boa mãe, a profissional perfeita, e ela se sente como se tivesse que entregar isso para a vida para todo mundo. E claro que nenhum ser humano consegue, aí entra num processo de esgotamento. E mais do que isso, muitas vezes, ela às vezes nem se esgota porque ela até consegue entregar. É incrível porque eu conheço mulheres que ela pega essa cobrança todinha e atende a todo mundo. É uma mãe incrível, é uma mulher incrível, uma esposa incrível, é uma profissional incrível, até dá uma irritação na galera ao redor, mas não valida. Sabe? Porque é tanta cobrança que ela já está num nível assim, jogando na Série A da Champions League e acha que está na Série B. E há muito tempo que ela está na Série A. E às vezes porque ela não se sente. Porque ela não é validada por quem está perto. Ou ela não é só não validada, como ela é criticada. Eu tinha mulheres que eu atendia como paciente, que a gente chegava à conclusão de que o casamento, ela queria manter o casamento tinha muitos pontos positivos, mas o marido nunca conseguiria elogiá-la e sempre criticaria ela em todas as conquistas. E uma das estratégias foi: não conta mais suas vitórias, porque ele sente isso como uma ameaça. E olha como é pequeno você sentir o crescimento da sua esposa como ameaça, né? Eu lembro quando eu fui casar com Janine, a gente foi distribuir os convites. E aconteceu uma cena muito curiosa. A gente chegou na casa de uma pessoa muito querida dela, uma amiga querida, e Janine entregou o convite. Eu fiquei esperando lá fora, e aí a gente esperou, demorou um tempinho. E aí Janine entrou um pouco triste. Eu disse: foi que houve? Não, eu tô tão triste com fulana. Por quê? Não, porque ela foi tão desestimulante assim sobre o casamento agora, falando assim que eu sou uma cantora, que eu tenho tanta coisa pela frente, aí eu vou casar com você, de repente você vai atrapalhar tudo isso na minha vida. Aí eu faço... Aí ela disse assim: mas não fique com raiva dela não. Eu disse: não vou ficar com raiva dela não, porque eu acho que a experiência dela é essa, a sua não tem que ser essa. E você sabe, né? Até pela criação que eu tive com minha mãe, como eu vejo uma mulher, eu não nasci para ser âncora na sua vida, eu nasci para ser vela. Mas tem muito homem que é âncora, né? E às vezes você não entende que quando você é âncora, é o barco inteiro que para, inclusive você. Então, içar velas, sabe? Se ninguém reconhece, você se reconhece, né? Erasmo de Roterdã dizia assim: de que adianta o mundo inteiro te criticar se você se elogia? Às vezes é assim que tem que ser. Às vezes o mundo não vai te validar, então você se valide. Porque também o contrário é verdade, o mundo inteiro pode lhe validar. Se você não se validar, não adianta. Então, comece com esse trabalho interno, se valide. Não obstante o fato que quem está perto não valide você, ou até critique seus sucessos, ou olhe com desdém, que no fundo é uma inveja, inconsciente ou não, e tire a culpa, sabe, dessa equação emocional que tem na mulher, porque quando tira a culpa, porque você nunca vai ser a mãe perfeita, você é a mãe possível, você nunca vai ser a mulher perfeita, você é a mulher possível, porque nós somos sempre assim. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas é porque eu posso ser para hoje, é isso, né? E tem que validar isso, e acho que tirar a culpa e ao mesmo tempo entender que tem uma sociedade que quer ancorar, implica dizer que toda mulher que mostra para o que veio, ela está rodando com um motor 30 vezes mais veloz que um homem que chegou no mesmo lugar. Porque ela está arrastando todas essas âncoras que tentam impedi-la de alcançar. Só o fato de perceber isso e saber que continua caminhando, mostra para você que você tem que sentir muito, desculpa a expressão, foda. É assim que tem que sentir. Você já percebeu, e eu não vou citar aqui as sociedades para que não haja, né, o mundo do cancelamento da internet, mas as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. Se você for olhar as nações mais desenvolvidas do mundo, não por acaso são as nações em que as mulheres têm mais liberdade e mais nível de educação. E as nações menos desenvolvidas do mundo são as nações em que as mulheres são caladas. E olha só, do ponto de vista meramente matemático, é como se eu pegasse metade dos QIs e calasse. Eu funciono com metade do potência do motor. Então, construir uma sociedade em que a mulher tenha espaço para poder manifestar toda a sua potência faz com que todo mundo cresça. E não encara isso como uma ameaça, sabe? Quando a pessoa encara como ameaça é porque ela acha, no fundo, que ela só acontece como pessoa diminuindo o outro. No fundo, é uma pessoa que é pequena. A pessoa grande, ela entende que quando todo mundo é capaz e bom, há um crescimento coletivo muito forte. Então, desenvolver meninas, você veja tantas meninas que a gente vê hoje que foram perseguidas nos seus países só porque estudavam, né?
E de onde vem esse medo do feminino? Por que esse medo? Por que essa confusão de achar que essa potência vai tirar o que é seu, ou em vez de entender que isso vai acrescentar? Porque não tem um homem na Terra que não tenha vindo de uma mulher.